Ultimamente eu tô fazendo lives aqui no canal e o pessoal falou, tu não vai fazer conteúdo, tu não vai fazer conteúdo. E talvez fique para um próximo vídeo porque que eu nunca fiz conteúdo. Eu fiz um pouco, aí eu parava, vai fazer mais um pouco, eu parava. Mas enfim, tô aqui novamente na luta. E o vídeo de hoje é sobre como eu me tornei um editor de vídeos. Por que que eu escolhi essa profissão? O que que aconteceu? E eu queria contar simplesmente a minha história real, e não necessariamente como você deve se tornar um editor de vídeos, mas fica a inspiração, né? Às vezes as pessoas querem saber, pô, como é que aquela pessoa conseguiu? Como é que foi o passo a passo, vamos assim dizer, bem entre aspas. Então, eu vou dizer aqui pra vocês, tá? Esse vídeo não vai ter corte nem nada, e a ideia do canal é ser exatamente esse estilo aqui de vídeo. Eu pensei até em pegar o celular, tá? Pensei em pegar aqui o microfone e tal, mas a ideia é ser o mais rápido possível, porque eu sei que se não for o mais rápido possível, eu não vou trazer o conteúdo. Então, enfim. Como eu me tornei editor de vídeos? Eu nasci em Taquara, no Rio Grande do Sul, e é uma cidade muito pequena. Então eu tinha poucos amigos e eu ficava muito tempo no computador. E muito tempo no computador mesmo, no YouTube. E eu comecei a gostar muito do YouTube. Comecei a gostar bastante de todos os conteúdos que estavam lá e a vida seguiu. Vim para Pelotas, onde é a cidade que eu moro até hoje, com 8 anos. E a partir dos 10, 11 anos ali, eu comecei a editar vídeos próprios, né? Comecei a criar conteúdo de Crossfire na época, um conteúdo muito hoje em dia engraçado, mas na época eu ficava muito feliz e tal. Nossa, tô conseguindo gravar. Enfim, com isso o tempo passou. Obviamente eu parei de editar para aquele canal rapidinho. Eu comecei a focar na música e a minha ideia era ser um músico profissional. Porém, no meu ensino médio, eu comecei a fazer praticamente todos os trabalhos que eu conseguia com edição de vídeo. Todos os trabalhos que vocês imaginam, de física, de matemática, de português, enfim, química, tudo com vídeo. Ou música. Às vezes eu fazia paródia de música, mas a maioria era edição de vídeo. Porque era trabalho em grupo. Então, quando era trabalho assim menor e tal, com poucas pessoas, eu fazia paródia. Se não era um trabalho maior, eu fazia um vídeo. E aquilo ali começou a me dar um gosto pela área, sabe? Por vídeo, por editar vídeo. Mesmo fazendo tudo de sacanagem, com o celular e só, e já era. Eu comecei a gostar bastante. Mas eu olhava e falava, não sou bom nisso aqui. Eu tô fazendo isso aqui porque é a melhor maneira de eu fazer os meus trabalhos escolares. Eu gosto muito de fazer isso. Porém, no final do terceiro ano do ensino médio, meu último ano, a escola veio com um desafio para mim e para um colega meu, que hoje em dia é produtor musical, sobre o Criadores do Futuro. O que é esse Criadores do Futuro? Foi um desafio, tá? Em que escolas de todo o país, do ensino médio, iriam concorrer a uma viagem gratuita para o Rio de Janeiro, ficar perto lá de Copacabana Palace por alguns dias e também ir para o Rock in Rio. Tudo de graça. E além disso, ganhar uma graninha também. Era, sei lá, acho que era R$ 800 para cada, enfim. E aí a gente olhou e falou, cara, vamos fazer, né? Eu gosto de música, tu é produtor musical. Eu gosto de gravar vídeo e editar vídeo. Fechou, é isso, é a nossa área, vamos focar. E aí a gente fez esse vídeo. E esse vídeo ganhou o desafio. A gente olhou e falou, cara, meu Deus, que loucura, a gente ganhou esse negócio. Era gigante, sabe? Na nossa cabeça era impossível de ganhar. A gente estava fazendo, claro, com a melhor qualidade que a gente conseguia possível e tal, com várias coisas emprestadas e etc. Mas a ideia é,
cara, a gente não vai conseguir, mas a gente vai fazer o melhor porque é a área que a gente gosta. E a gente acabou ganhando. E aquilo mudou a minha cabeça. Mudou a minha cabeça totalmente por quê? Porque eu olhei e falei, cara, talvez tenha uma outra área que eu consiga trabalhar além de música. E eu sabia que o mercado de edição de vídeo na época, com 17 anos, eu não sei por que eu sabia disso, mas eu sabia que estava numa crescente expansão, pensando em comparação à música. Eu falei, cara, eu vou fazer faculdade de cinema e audiovisual. Aqui na universidade da minha cidade tem bacharel em cinema e audiovisual. Enfim, passei com a calça na mão, mas passei. E o meu colega, o Shag, que é o produtor musical, ele falou, cara, se eu ganhar esse desafio, eu vou comprar o curso do Cris Gringo, que na época era o maior curso de produção musical, a maior referência de produção musical no YouTube era o Cris Gringo, em 2020. 2019, 20. E aí, ele comprou. Passou o tempo, veio a pandemia, e com isso, o Cris mandou na área de alunos dele se alguém conhecia alguém que editava. E o Shaq falou, é óbvio que eu conheço. O Doug edita. E aí ele passou pra mim, eu fui conversar com ele, e aí o celular, imagina, o celular e o DDD dele lá do Canadá, nossa, já comecei a ficar todo nervoso, comecei a me tremer todo, caraca, é uma oportunidade de ouro, eu não posso deixar passar e tal, e não sei o quê. E comecei a trabalhar com o Cris Gringo. O resumo é isso, tá? Ele foi meu primeiro cliente, e assim, foi uma experiência absurda, porque eu tava no início, ele me deu uma oportunidade e eu fui melhorando. Então, se vocês olharem o início, né? Os primeiros vídeos que eu editei, que eu posso até fazer um vídeo sobre isso, a diferença dos primeiros vídeos para os últimos, enfim, são absurdos. A diferença é absurda. É um negócio, né? Obviamente, porque eu não tinha prática. Eu editava vídeo de escola, vídeo assim de sacanagem, não vídeo pensado para o YouTube. Mas eu gostava muito de YouTube. Então eu já tinha uma ideia, uma referência dentro da minha cabeça. Mas foi assim que eu me tornei editor de vídeos. Foi nessa loucura que as pessoas dizem que, tem pessoas que dizem, tem pessoas muito sortudas, né? Muito sortudas. E eu concordo que tem sorte, né? Alguma parcela de sorte, que o nome disso para mim é oportunidades. Tem pessoas que têm mais oportunidades e tem pessoas que têm menos oportunidades. Mas as pessoas que têm menos oportunidades, elas têm que olhar a oportunidade e não deixar passar. Porque pode ser, e isso é uma coisa que meu pai sempre falava, pode ser que uma outra oportunidade não venha. Então tu tem que abraçar e se agarrar nela e não soltar essa oportunidade. Enfim, aí tem vários outros assuntos, teve assuntos aí que eu entrei em burnout, como que eu... Enfim, aí eu trabalhei com crise, aí depois eu fiquei desempregado, etc, etc. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro conteúdo. Como eu falei, é um conteúdo bem simples, quem sabe mais pra frente vai melhorando. Mas eu vejo que o pessoal tá curtindo mais essa ideia de olho no olho, sabe? Não várias edições e textos passando e coisa. Eu vejo que o pessoal tá começando a dar mais valor para isso, como se fosse uma conversa real mesmo. E é o que é, né? É uma conversa real, tô tendo uma conversa aqui junto com vocês. É isso, tamo junto. Aqui na descrição, provavelmente eu vou deixar o Instagram da minha empresa, o servidor de Discord que o pessoal do chat das lives que eu tô fazendo fez pra gente. Então eu vou deixar aqui na descrição. E as lives eu tô fazendo geralmente de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Mas eu não dou a certeza, porque pode ser que eu falhe em algum desses dias, porque, sei lá, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que fazer alguma coisa. Enfim, espero muito que você tenha gostado desse vídeo e valeu!